Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Bruna Torlai, eu sou professora de filosofia, especialmente de filosofia política, e acho que a gente precisa revisitar a pandemia e o que nós todos fizemos durante a pandemia, agora que o Dr. Fauci está aí sob a mira do mundo todo, né? Talvez a imprensa brasileira esteja fingindo que não está acontecendo o que está acontecendo nos Estados Unidos. O Dr. Fauci, que foi um médico e cientista, que foi a principal referência mundial para as políticas públicas, políticas de saúde formuladas no combate à pandemia de coronavírus, o Dr. Fauci foi depor ontem no Senado, invocou a emenda que permite que ele se cale para não se incriminar 111 vezes, ou seja, não respondeu a nenhuma pergunta. Inclusive teve uma hora que um senador começou a tirar sarro dele, falando: mas qual a cor da sua gravata? Qual a cor do carpete que está na sua frente? E ele sempre invocando a emenda para não se incriminar, justamente porque ele sabe que ele está errado, né? O que aconteceu? Por causa da investigação a respeito daquelas políticas todas, o diário do Dr. Fauci, de quase 1000 páginas, veio a público. Nesse diário se observou que ele tomou uma série de notas com respeito ao coronavírus, ao nível de letalidade, ao impacto positivo ou negativo de certas medidas, e tudo aquilo que ele anotou no diário era o oposto, ou muito diferente do que ele falava em público. E, portanto, a gente percebeu que aquilo que ele propôs como solução não tinha base científica. Agora, todos os países que seguiram a cartilha do Dr. Fauci, e isso aconteceu aqui no Brasil, infelizmente, foram países em que as mortes foram em número muito mais elevado. Então, o fato de ele estar ali no Senado americano depondo é importante, é o fato mais importante dessa semana. E eu quero trazer uma reflexão diferente para você aqui. Eu aqui não estou interessada, eu não sou médica, não sou cientista, não sou bióloga, mas eu tenho uma contribuição interessante para trazer para você. Quem foi você durante a pandemia? Você lembra? Porque durante a pandemia é muito fácil a gente falar, né? Olha, o Dr. Fauci, aponta o dedo pro Dr. Fauci. Olha a responsabilidade desse homem. É fácil, inclusive, a gente apontar o dedo pro Ricardo Nunes e pro Dória, que tiveram uma gestão horrível da pandemia. O Caiado também foi péssimo. Todos os prefeitos que trancaram tudo. O Ricardo Nunes selou, pôs cadeado em porta de comércio aqui em São Paulo. O governador Dória, Deus me livre, foi um tirano. Todo aquele desejo de ser um tirano, ele realizou durante a pandemia. Baixou uma ordem pior que a outra. Espionou movimentação dos cidadãos. Ele infringiu tudo aquilo todas as regras de decência que um político poderia infringir, tá? Politizou a pandemia. O objetivo dele era se colocar e colocar o seu nome no alto para tentar disputar a presidência. Ele tentou usar a pandemia para se consagrar politicamente. A gente sabe hoje que as medidas restritivas apoiadas pelo STF, por prefeitos, por governadores, foram elas que produziram mais mortes. Foram elas que tornaram a contaminação maior. Tá? Tudo que as pessoas repetiram na Globo sobre a pandemia, hoje a gente sabe que é diferente. Aquilo tudo que foi repetido como dogma por especialistas, que muitos deles a gente sabe que foram financiados por Itaú, via Instituto de Pesquisa, para ir lá na CPI da Covid falar besteira e repetir narrativa, a gente sabe que não passava de narrativa. E na prática, um monte de gente quebrando, precisando se endividar, pedindo os bancos, né? Faturaram horrores. Mas a minha pergunta é a seguinte: quem foi você durante a pandemia? Você apoiou essas pessoas que lucraram em cima de uma epidemia global? Você sentiu o gostinho de ser tirano por apoiar a tirania do próximo? Você apontou o dedo para quem estava sem máscara na rua? Você aplaudiu o guarda municipal que foi arrancar as pessoas da praia ou o velhinho da praça? Lembra daquela cena em Araraquara? Que tinha uma senhora tomando sol na praça? É a coisa mais correta que uma pessoa podia fazer no meio de uma epidemia de uma doença respiratória. Tomar sol na praça. Você aplaudiu o guarda municipal que colocou ela no chão, que levou ela em cana?
para um lugar escuro e úmido. Que inteligente, né? Você consegue se questionar sobre se você teve bom senso ou se você se deixou levar pela loucura e psicose coletiva que foi inoculada pela imprensa na época da pandemia? Você consegue recordar se você apoiou a tirania ou se você teve coragem e personalidade para falar isso aí é tudo besteira? Eu me lembro, eu tenho algumas memórias durante a pandemia. Uma delas, parte da minha família mora na praia. Estive com eles durante parte da pandemia e ia na praia todos os dias. E tinha uma placa ali, não entre. Eu não só ia na praia, como à noite, eu pegava meu irmão e falava, vamos lá tirar a placa? A gente ia lá com o estilete e tirava. Só de sacanagem. Aqui estão loucos, proibia as pessoas de irem na praia. Uma epidemia de doença respiratória, os caras querem tirar a gente da praia. E assim, as praias vazias. Se tinha um lugar seguro na pandemia, era na praia. Estão vazias, além de tudo. Ia na praia. E eu lembro que aqui em São Paulo, já em 2021 isso, uma vez eu peguei eu esqueci, né, tinha uma máscara na bolsa quando eu precisava entrar em algum lugar, eu não usava máscara no cotidiano, moro num lugar meio afastado, segui minha vida normalmente, andava na praça normalmente, sempre sem máscara, no espaço exterior, sempre, andava na rua sem máscara, me olhavam feio pra caramba e eu ficava sem máscara, pelo amor de Deus, né? Vocês querem enlouquecer, vocês enlouqueçam, mas ninguém me obriga a enlouquecer junto. E em alguns lugares, né, eu trabalhava na Jovem Pan na época, para entrar no prédio tinha que estar de máscara, só para entrar, lá a gente ficava livre. Mas para passar no elevador, que é um prédio grande, tinha que entrar de máscara. E o metrô também, eu ia de metrô, no metrô você tinha que usar máscara. E um dia eu fui trabalhar e eu esqueci de levar máscara. E eu tava com uma echarpe linda, indiana. Aí eu peguei e coloquei como se fosse uma máscara, aquela echarpe, só pra andar de metrô e falar, e subir o prédio, né? Eu quase fui expulsa do vagão de metrô. Tanto que daquele dia em diante eu comecei a usar mais a minha moto para ir trabalhar. Não gostava porque era muito longe, né? Mas às vezes eu tava tão saco cheio de ter que fingir que eu acreditava na máscara, ficar de máscara para não ser linchado no metrô, por causa do pessoal que adora ser cúmplice de tirano, que eu preferi ir de moto, só para não ter que pôr aquele negócio. Então assim, sério, não tô brincando, eu tive que mudar de vagão, eu tive que sair do metrô e entrar no outro, tá? Eu tive que sair do vagão, porque eu tava ali com o negócio e tava super vazio. Devia ser um vagão inteiro, devia ter 10 pessoas no vagão. Aí algum idiota que fica assistindo Rede Globo, deve votar no Lula, né? Alguma pessoa bem imbecil que não sabe o que tá acontecendo e quer dar ordem pros outros, começou a gritar, negacionista, terraplanista, bolsonarista. Pressionou. E outras pessoas começaram com ele. Eu falei, esse pessoal vai me bater aqui dentro. Eu não tô brincando, tá? Aí eu olhei aquilo, era aquele vagão grande, aí eu passei e fui sentar no outro. E ainda olhei para um velhinho e falei, o que é isso, né? E ele riu, né, como dizendo. Então, assim, a pergunta que eu faço a você, eu acho que a pergunta que todo mundo tem que se fazer e que você tem que cobrar dos seus familiares, dos seus amigos que enlouqueceram na pandemia é a seguinte, quem foi você durante a pandemia? Você quis tirar uma casquinha do autoritarismo que foi imposto? Porque aquilo ali foi controle social, tá? Aproveitaram aquelas informações desencontradas, esquisitas, mal fundadas, taxaram os médicos que estavam falando a verdade de negacionistas, os que estavam dando o tratamento correto, falando a verdade, tratando com as taxas de mortalidade reais, trataram eles como loucos, os que estavam certos. E aqueles imbecis que eram bajulados por Rede Globo, essa mídia péssima que é a nossa, que trabalha para banqueiro, pelo visto, não é possível. Esses caras, todo mundo escutou. Não, olha, puxa, ele disse. E não só escutaram, como entraram nessa onda e quiseram brincar de ditadores uns com os outros nas cidades. E aí eu quero perguntar, você foi um policial que tirou alguém da rua? Você foi um agente fiscal que foi ver se tinha gente na praia? Você é um dos guardas municipais que tirou aquela moça que estava surfando na Baixada Santista? Você é um dos guardas municipais que acatou a ordem de arrancar gente de praça? Você colaborou com aquele regime de controle ditatorial que foi imposto a populações inteiras para meia dúzia de gente ganhar dinheiro?
Você fez parte disso? Ou você foi cúmplice disso? Sabe, eu acho que essas são as perguntas que nós temos de fazer, porque política não é algo que diz respeito a quem tem cargo ou quem é policial, diz respeito a nós também. Porque é verdade que foi o idiota do guarda municipal que foi tirar a mulher da praça, mas eu me pergunto, por que ninguém foi lá dar uma surra naquele guarda policial falando, sai daqui, ô guarda municipal, você tá louco? A gente vai tomar sol, sim. Porque se fosse a cidade toda tomar sol na praça, eu queria ver se ia ter guarda municipal para pôr todo mundo, enfiar todo mundo em casa, sabe? E todo mundo que manteve o bom senso durante a pandemia fez tudo o que fazia normalmente. Mas essas pessoas foram minoria. A maioria se acovardou, obedeceu igual carneiro. E mostrou para essa meia dúzia de controladores, de controlistas que estão dispostos a obedecer às piores loucuras que mandarem nos fazer.